Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Midiálogos. Hoje teremos uma apresentação sobre o curso Profis da Unicamp. Este é um programa em que proporciona a alunos da rede pública da cidade de Campinas o ingresso na universidade pública, a Unicamp. Teremos vários entrevistados de ex-alunos do programa e também dos atuais. Este trabalho será apresentado por mim, Thiago Gonçalo Rodrigues, 018 da Midialogia. Gabriela Repache, 016 do Profis, 018 da Midiologia. Jerônimo Augusto, 015 Profis e 018 Midiologia. E Vivian Cabral, da Midiologia 018. O objetivo desse projeto é propagar a ideia do curso e despertar o interesse para aqueles que querem ingressar em uma universidade pública através de um programa inclusivo, divulgando o Profis, que é de Campinas, e tentando despertar o interesse de outras regiões e estados para adotar o mesmo método. E no episódio de hoje vamos falar com os 012 e 013. E vamos lá! Bom, então, eu sou a Vivian, eu sou da Midiologia 018. Eu não fiz Profis, eu vim de escola técnica, na verdade, mas eu moro aqui em Campinas. Bom, meu nome é Thiago Gonçalo Rodrigues, eu estou fazendo a Midiologia 018, a gente está agora no nosso terceiro ano da mídia, e eu também não acabei fazendo Profis, mas o nosso grupo mesmo tem alunos do Profis, tanto que foi através deles que a gente também colheu mais informações sobre para estar conversando com vocês, né? E aí vamos fazer por ordem alfabética mesmo, começando pelo nome, a idade de vocês, e aí a gente vai dando continuidade. Eu sou a Bruna, eu tenho 26 anos, entrei no Profis em 2012, entrei na graduação em História em 2014, me formei no final de 2018, o ano passado eu ingressei no mestrado profissional pelo IFAM, que é o que eu estou fazendo agora. Eu realizo esse mestrado na superintendência do IFAM em Rondônia, então eu moro mais ou menos em Campinas, mais ou menos em Porto Velho, Rondônia. Eu sou Monique Ferreira, eu tenho 25 anos, faço artes cênicas, sou da turma 013 do Profis e da turma 016 das artes cênicas. Oi, meu nome é Renan, tenho 26 anos, sou de Campinas, fui da turma do Profis 012, me formei em 2013, entrei na graduação em Engenharia Elétrica em 2014, me formei em 2019 e atualmente eu estou no mestrado em Engenharia Elétrica aqui pela Unicamp também. Bom, gente, eu sou o Rodrigo, eu sou também daqui de Campinas, né, como o pessoal comentou já. Eu entrei no Profis em 2013, fiz em 3 anos, ingressei no curso de História em 2016, e é isso, ainda estou cursando a graduação. Bom, a primeira pergunta, em que escola, é claro, vocês estudaram no ensino médio, e como que vocês conheceram o Profis, ou conheceram a Unicamp também? Eu moro aqui em Campinas, eu moro na região do aeroporto, né, que é uma região periférica da cidade, e eu estudei durante todo o ensino fundamental e médio na mesma escola, que é a escola do bairro onde eu moro, que chama a Escola Professora Benedita Vutic. E aí, na época que estava rolando ainda as discussões sobre a criação do Profis, eu estava no ensino médio e eu participava dos projetos de iniciação científica júnior, PIBIC, que hoje é o PIBIC, né? É um nome meio estranho. Na época era o PIC Júnior, que foi como eu conheci a Unicamp, né? Tinha Ciência e Arte nas férias e tal. Então, a minha irmã participou, eu participei. E aí foi quando a gente conheceu a universidade. E a gente teve a sorte, na verdade, de ter professores na escola que estavam ligados, né, nesses programas, nesses projetos, que, querendo ou não, tem escola que divulga muito pouco, né, essas atividades de extensão que acontecem nas universidades e tal. E aí, em 2011, a minha irmã entrou no Profis, então eu fui bichete da minha irmã no Profis. Ela entrou para o curso de Engenharia de Alimentos depois,
E aí, no ano seguinte, eu consegui entrar no Profis também. Então, a gente conheceu a universidade a partir de outros projetos, e foi isso. Eu estudei o ensino médio no Dom João Nery, mais conhecido como Dom Nery, ali perto do Bonfim. E eu conheci o Profis de uma forma engraçada até, que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiquei sabendo sobre um cursinho popular. E aí eu chamei uma amiga minha para fazer comigo esse cursinho. Ela foi comigo e foi super legal, era dentro da Unicamp e foi lá que eu percebi que eu queria estudar na Unicamp de qualquer jeito. Eu falei, eu quero estudar aqui, é aqui que eu quero, não adianta. Botei na minha cabeça. Mas passou mais um ano, né? Eu voltei lá pro cursinho, no terceiro ano. Aí eu ouvi falar do Profis no cursinho, junto com a minha amiga. Eu fui um pouco sacana e eu vou contar essa história pra vocês. Eu fiquei sabendo lá e eu pensei, meu Deus, é a minha possibilidade de entrar na Unicamp. Eu não vou contar pra ninguém. São 2 vagas. Eu fiz isso, gente. Tá lembrando disso esses dias. Falei, são 2 vagas. Eu vou falar pra essa minha amiga que tá fazendo cursinho. Nós 2 estudamos juntas, nós 2 passamos. E aí era esse o plano. Eu não contei pra ninguém. Só que daí passou e foi um aluno do Profis lá da minha escola contar que tinha o Profis. Eu fiquei tão puta. Eu falei assim, ai, não vou mais estudar na Unicamp nunca mais, que ódio. Mas acabou que deu certo, passei mesmo assim. Você estudou no cursinho Lélia ou no Dandara? É as mesmas pessoas que fez o Dandara, o Vinagre, não sei se vocês conhecem ele, mas não era... Ai, meu Deus, lembrei. Emancipa, chamava Emancipa. Ah, é da rede Emancipa, mas você não sabe o cursinho específico, o nome dele. Era esse nome na época. Daí, depois, eles mudaram pra Dandara, como que... tá. Sabendo. Mas era dentro... A gente fazia aula ali na biologia. Mas então, você acha que, tipo, na sua escola, talvez ninguém sabia desse projeto, assim, ou pelo menos não se falava? Não, ninguém sabia. Só eu fiquei sabendo porque eu fazia o cursinho. Mas aí acabou indo um aluno do Profis contar lá. Vivian, você tinha dito que eu tinha feito negativo com a cabeça, mas não foi. Eu lembrei que, com a pergunta, né, de como você conheceu o Profis, tinham muitas histórias, eu acho que vocês já ouviram alguma, ou vão ouvir muitas ainda, de tipo, o pessoal ficar sabendo por acidente, de ouvir uma conversa, de só se matriculou no Profis para ganhar um ponto na média e passar no ensino médio. Tem umas histórias bem legais, assim. No meu caso, eu sou do bairro bem próximo da Bruna, eu sou ali perto de Viracopos também, mas eu estudava no Vitor Meirelles, porque a gente acreditava que ia ser uma boa escola, um bom ensino. Spoiler, não foi. O ensino era bem complicado, assim, tinha aula vaga todo dia, etc. E tinham 2 amigas minhas que sabiam do Profis e elas me contaram. Eu não lembro de ter divulgação na escola por parte assim, do pessoal do Profis. Se teve alguma coisa, ou eu não fiquei sabendo, ou algum cartaz que colocaram lá, infelizmente rasgaram antes de alguém ficar sabendo. Mas eu lembro assim que foi bem pouco divulgado na minha época, mas eu fiquei sabendo, me matriculei. Não tinha tanta pretensão, tanto que quando eu descobri que eu passei no Profis, eu passei na 4ª chamada, eu já estava matriculado numa faculdade particular. Mas aí foi isso, uma amiga minha me disse, mas não tinha muita gente que sabia, e eu acabei passando na 4ª chamada, e aí me matriculei. A Unicamp eu já tinha conhecido antes pelo UPA, mas o UPA, para quem é de Campinas e vem com as escolas assim, se você não tem interesse, vira só um parque de diversões, assim, vira um rolezinho. O pessoal vem aqui, e se você não tiver o seu próprio interesse, você não acaba sabendo. A Unicamp eu descobri mesmo no dia da matrícula do Profis, que eu desci do ônibus e me perdi aqui dentro, igual todo mundo faz na primeira vez. E aí, até eu achar a secretaria e tudo, eu falei, caramba, essa é a Unicamp. Desde então, já estou aqui há 8 anos. Mas assim, mesmo que as pessoas tenham interesse em conhecer a Unicamp, tipo, fisicamente, primeiro elas precisam conhecer o nome Unicamp, né? Tipo, tem várias pessoas, não sei como que era na época de vocês, olha só, mas na minha época,
as pessoas, tipo, tem dois tipos de pessoas. Pessoas que vão pra Unicamp e são meio que pessoas classe média, geralmente, ou pessoas que atravessam a cidade. E tem outras pessoas que vão pra Unicamp, que é, tipo, vão pro hospital e nem sabem da existência da faculdade. Então, tipo, quando eu estive acho que no ano passado ou retrasado, não sei. Agora, tem muita escola particular que vem de grupinho e alunos de cursinho popular, mas eu não vejo, tipo, pessoas de escola pública, um grupo de escola pública, mesmo que seja de, tipo, 5 pessoas, sabe? Sim, Triste. é bem raro. E é o que você falou, tem gente de Campinas aqui que só conhece a Unicamp como hospital, não sabe o que é uma faculdade, e quando sabe que tem a faculdade, não sabe que ela é pública. Imagina que ela seja paga. É triste, mas é verdade. Bom, gente, eu estudei em 3 escolas, né, no Fundamental 2. E aí, no ensino médio, eu fiz o primeiro ano em uma escola chamada Orlando Signorelli. No segundo e terceiro ano, eu fiz na Reverendo Eliseu Narciso, né, que agora é uma escola em período integral. Assim como o Renan e a Bruna comentaram, eu também sou aqui da região do Ouro Verde, perto do aeroporto de Viracopos. E eu me identifiquei muito com o que vocês comentaram, porque realmente, assim, aqui, eu não sei hoje, né? Faz muito tempo que eu não tenho contato com o pessoal do bairro e tudo, mas é muito isso de conhecer o Unicamp pelo hospital e somente isso. Eu conheci o Profis, eu tava lembrando aqui, e foi um pouco do que o Renan falou, por acidente, assim, eu acho que eu tava pensando em fazer faculdade e tal, acho que foi no segundo ano do ensino médio. E aí eu tava vendo um curso que chama Curso Exato, que existe até hoje, e eles dão aula, tipo, à noite e tal, e eu tava assim, não, então, depois de terminar o ensino médio, eu vou, tento fazer um cursinho, tento trabalhar meio período, e aí no outro meio período que sobra, eu vou fazer esse curso. E aí eu fui vendo outros cursos, entrei no site da Unicamp, e aí fui mexendo até chegar no Profis. E aí nisso, para tentar achar mais coisas, tentar achar alguém, ou inclusive tem uma amiga minha do Profis, que a Monique conhece, que é a Jéssica Manoeli, que assim, quando eu via alguma coisa, eu tentava achar alguém que tinha algum vínculo com o lugar, né? Pra perguntar como que era, tirar dúvida e tudo mais. E aí eu fazia isso com o cursinho, que foi onde eu conheci essa minha amiga, e eu fiz isso com o Profis também. Adicionei algum veterano, alguma veterana lá, conversei, e aí me explicaram melhor. Só que aí eu desanimei e não queria mais fazer. Falei, meu Deus, eu vou jogar 2 anos da minha vida no lixo, não vou fazer isso não. E aí eu espalhei pra escola inteira, eu fiz o contrário do que a Monique comentou, eu espalhei pra escola inteira, falei, gente, vai, tenta, não sei o quê. Mas assim, é uma escola que não tem uma tradição de pessoas que tipo, estudaram no Unicamp. Do que eu tenho notícia, há tipo uns 5 anos antes de mim, tipo 2006, 2007, um menino foi fazer educação física lá. Eu tive 2 veteranos no Profis, mas assim, eu acho que, se eu não estou enganado, ambos desistiram também. E ainda conta o fator distância, né? Além da questão do ensino, ainda mais nas escolas mais periféricas serem mais, do ensino ser mais complicado, né? Ainda tem essas outras questões. E aí eu saí espalhando, eu não lembro se teve, tipo assim, divulgação eu sei que não teve, além talvez no cartaz, que eu imagino que tenha tido, só que, imagina, eu não me atentei. E aí eu contei para todo mundo e não fiz a minha inscrição. No último dia eu fui fazer um trabalho na escola com 2 amigos e aí eles me forçaram a fazer a inscrição. E aí eu fiz, eu acho que eu fui uma das últimas inscrições, assim, porque eu fiz, imagina, faltando horas para fechar. E aí deu certo. Só uma coisa que o Renan comentou que eu lembrei que realmente é uma coisa tão distante. Eu tinha ido no Unicamp uma vez, tinha uma palestra, porque eu trabalhava em um lugar, a gente teve uma palestra lá, e eu não sabia chegar nem nada. Conheci uma outra amiga que trabalhava comigo, passou no Profis, a gente foi junto. E aí a gente desceu do ônibus, né? Imagina, essa sensação de eu fico vendo quando a matrícula tá lá, pai, mãe e o filho, imagina minha mãe trabalhando, não é possível ela ir comigo, ela também ia se perder lá junto, enfim, não é uma coisa tão fofinha quanto às vezes eu vejo nas fotos do pessoal. E aí a gente desceu do ônibus e, moço, onde faz matrícula? Ele apontou, a gente desceu do ônibus na FEF, né? Fiquei 2 horas com os documentos certinhos, assim, ó. Aí uma mulher do meu lado para e fala assim, vocês são do noturno ou do diurno? A gente, eu só tenho integral, né? Então, não sei, diurno, integral. Ela, nossa, que legal. E vocês estão se matriculando em educação física por quê? E aí a gente olhou um pra cara do outro, olhou pro lado, o pessoal tudo bem atlético, assim, a gente acho que tem alguma coisa errada. Por fim, deu tempo ainda, porque a matrícula do Profis tinha hora pra acabar, acho que era, sei lá, 2 horas. E aí a gente achou, ela tinha um amigo, não sei o que, a gente conseguiu se localizar e fazer a matrícula, mas assim, eu acho que eu ia perceber o erro só na mesa ali, que a mulher falou, moça, você não passou, você tá fazendo o quê aqui, né?
Mas é uma coisa tão distante, ao mesmo tempo que tá tão perto, né? Porque somos de Campinas, mas imagina, a Unicamp, nem sabia que tinha um lugar que era pra ir aqui, que era pra ir ali. Nem me toquei que eu tava dentro de uma quadra de esportes fazendo a matrícula do meu curso, né? Então, tipo, pelo relato de vocês, eu imagino que os familiares, as pessoas que vieram antes, elas ou não fizeram faculdade ou não fizeram na Unicamp ou em universidades públicas. Como que é? Bom, na minha família, eu tenho alguns tios e primos mais velhos que fizeram faculdades particulares, mas, de fato, esse conhecimento sobre as universidades públicas, foi super novidade, assim. Então, começou mesmo com a minha geração, né? A minha irmã, eu, que fizemos. E na família, de fato, nós somos as únicas, tanto por parte de pai e de mãe, que cursou uma universidade pública. Sim, na minha casa eu não tive pai, então, mas eu sei que meu pai não estudou e minha mãe também parou no ensino fundamental. Só a minha irmã que acabou conseguindo, uma irmã mais velha, conseguiu uma bolsa na PUC 100%. Eu consegui também uma bolsa lá, quase fui pra lá, mas daí eu passei no Profis, então da universidade pública mesmo eu sou a primeira aqui da família. O meu pai, depois de bem mais velho, ele já tinha eu, minha irmã e tudo, ele começou a fazer administração numa particular e terminou. A minha irmã fez uma particular também, mas na faculdade pública fui o primeiro, assim, que entrou. E completando uma coisa que o Rodrigo estava falando da matrícula também, eu me perdi tudo isso e eu só descobri e entendi direito o que era o Profis na matrícula, porque a Sara me explicou, lembro exatamente, Santa Sara, porque ela é maravilhosa. E aí, nesse dia que eu entendi de fato o que era o Profis, e ela falou com tanta paixão, assim, que ela cativava as pessoas a não desistirem, fazer a matrícula e ficar no Profis. Então, um beijo, Sara, por ter ajudado a gente. Quem que é a Sara, gente? Eu não conheço. Ela era secretária, não sei se você lembra, ela era secretária do Profis, ela cuidava das matrículas, ela que salvava a nossa vida em geral, assim, não problema com bolsa. Ela era a secretária mãe, assim, de todos. Sim. Nossa, quando eu ia desistir, ela me puxou e falou, você não vai desistir! Nossa, foi muito bom mesmo, a mãezona. Pensando aqui no que vocês comentaram, eu lembrei que no dia da matrícula, no dia que a gente teve uma palestra, né, a minha turma da Monique, a palestrante perguntou quem ali era a primeira geração que estava entrando numa faculdade, e aí pediu para levantar a mão, ficar em pé, alguma coisa assim, e tipo, era a grande maioria, sei lá, chutando aqui uns 85% a 90%. E aí quando ela perguntou se éramos os primeiros a entrar em faculdade pública, então sobrou acho que 2 ou 3 pessoas, e no dia da matrícula a gente tem 120 ali, mais ou menos, né? Então foi uma coisa que me marcou muito, e realmente essa é a minha realidade. Na minha família, tanto parte de mãe e de pai, a maioria não chega a ter um ensino médio, assim, tipo, meus pais não têm. Eu tenho uma tia, que é a mais nova da minha mãe, que no começo de 2000, assim, ela conseguiu fazer uma faculdade particular aqui em Campinas, mas aí para vocês terem uma noção, como era algo tão surreal, no bairro começaram a falar que ela estava se prostituindo para pagar a faculdade, sabe? E ela fazia esse esquema de trabalhar e pagar a faculdade com o trabalho. A minha irmã, quando ela saiu do ensino médio, ela é um pouco mais velha que eu, acho que 4 anos, ela começou a fazer enfermagem, só que aí estava muito difícil para pagar e tudo mais, minha mãe ajudou, mas chega uma hora que não tem como, né? E desde então é só eu, assim. Hoje em dia eu acho que tem um tio meu que fez administração também depois de adulto, mais ou menos como a Ana comentou, assim. Eu acho que é só, assim, tipo, hoje a minha irmã voltou a estudar, ela faz fisioterapia, mas do restante da família, tanto parte de pai quanto de mãe, é isso. Por parte de mãe só, que tem tanto minha sobrinha quanto uma prima que são mais novos, ainda não chegaram no momento do vestibular, mas tirando, assim, em relação ao pessoal da minha idade mais velho, sou só eu mesmo. É engraçado que mesmo vocês aplicando pro Profis, né, a grande maioria não teve realmente o conhecimento de como que é o curso, só estando lá, né? E também nesse processo de vocês descobrirem a Unicamp, a faculdade pública no geral, vocês também prestaram outros vestibulares ou vocês tentaram o meio único do Profis para ingresso da Unicamp? Porque quando a gente descobre, a gente fica totalmente contemplado, né, por aquilo. A gente fala, não, eu quero entrar de qualquer jeito. E aí, isso daí é a nossa próxima pergunta, né, de
Vocês tentaram realmente outros vestibulares? Como é que foi essa tentativa de entrar na faculdade pública? Bom, quando eu estava terminando o ensino médio, eu prestei o vestibular da Unicamp, foi o único vestibular que eu fiz, além de ter feito o Enem, né? Foi vou lá fazer a prova para ver como que é, né? Porque era uma certeza, assim, não vou passar, né? E de fato, eu não passei da primeira fase. Mas eu lembro que eu tava muito assim, certa de que eu ia tentar o Profis e se não desse eu faria cursinho, né? Eu lembro que na época eu trabalhava, eu era menor aprendiz e eu tava no meu primeiro ano de contrato, assim. Então eu falava, bom, se eu passar no Profis, aí eu vou sair e vou entrar no Unicamp, senão eu vou usar o dinheiro que eu vou ganhar, né, enquanto eu tiver ainda como menor aprendiz para pagar um cursinho à noite e tentar o vestibular da Unicamp no ano seguinte de novo. Mas foi bem isso, assim, quando eu lembro que eu fui fazer a prova da Unicamp muito, ai meu Deus, por que eu tô indo fazer essa prova, sabe? Eu, no terceiro ano do ensino médio, eu não quis prestar o da Unicamp, porque eu sabia que eu não ia passar, e isso ia me deixar muito triste. Eu já tinha. Falei, eu não vou prestar porque vou tirar uma nota muito ruim, e eu não quis prestar, né? Prestei só o Profis mesmo, que é pelo Enem, e o da PUC, que era diferente, era tipo 10 perguntas, assim, pra ganhar a bolsa lá também. Aí nesse ano eu acabei passando no da PUC, eu tava fazendo já, era alguma coisa de informática, que isso é a loucura, né? Fazer alguma coisa de informática, mas daí eu passei no Profis, eu falei, graças a Deus, e aí fui pro Profis. Mas no meio do Profis, assim, eu infelizmente passei por uma. Já tinha escrito, já tinha feito a matrícula, tudo, daí eu passei no Profis. Aí, conforme eu fui fazendo o Profis, eu vi que eu odiava exatas, que era horrível, e que eu queria fazer artes cênicas, mas não havia vagas para artes cênicas no Profis. Então, foi esse momento que eu falei, eu vou desistir do Profis, eu não quero, porque o Profis não é nada fácil, apesar de ser um programa incrível. Enquanto a gente tá lá, é muito difícil. E aí eu ia desistir, eu prestei vestibular dessa vez na Unicamp, mas não passei também. E a Sara, graças a Deus, falou também, não vai desistir, a gente vai lá nas cênicas, a gente vai fazer abrir essas vagas. E aí eu acabei continuando no Profis mesmo. Durante o Profis eu também me inscrevi em algumas dessas faculdades federais, aí eu passei em cinema lá no Rio, mas eu queria mesmo fazer a Unicamp e não adiantava. A gente bota esse negócio na cabeça. Eu fui um pouco pelo contrário, eu queria fazer o vestibular da Unicamp, só que sem chances nenhuma também. Eu não lembro se eu não sabia ou se eu não fiz direito aquilo para você ter a isenção da taxa do vestibular. E aí eu pedi para minha mãe o dinheiro para pagar a taxa e fazer o vestibular, e ela falou, não vou pagar esse valor para você não passar na prova. Eu lembro que eu fiquei bravo na época, mas não fiz a prova, tá, ainda bem. E eu já estava nesse esquema que seria o mesmo da minha irmã. Eu me matriculei numa particular, o plano era ficar nela, tinha uma bolsa, um desconto, até eu começar a trabalhar e dividir esse valor com os meus pais. Quando eu fiquei sabendo do Profis, eu até cogitei manter as duas. Mas aí com uma semana de Profis você vê que não é possível você fazer outra coisa de sua vida. Então, aí eu, no Profis, na minha escola, desde do ensino médio, não tinha a mentalidade que eu percebi que o pessoal que entra na Unicamp tem, de tentar muitos vestibulares, você tenta diversos, São Carlos e etc. Não, ninguém tentou nada, eu mal tentei a Unicamp. Então, quando a gente, no meio do Profis, a minha turma, pelo menos a Bruna deve lembrar disso, todo mundo quis tentar o vestibular, porque era uma chance de você ganhar um ano ali, você não ter que ficar o ano de 2013 no Profis. Eu acho que ninguém passou, alguma coisa assim, eu não passei nem da primeira fase, mas foi as únicas tentativas. Eu acho que se eu tentasse o vestibular hoje, inclusive, eu não passava, para qualquer curso que fosse. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu sempre rodei muito sobre que curso que eu ia querer, então, na época era direito, né? E aí na Unicamp não tinha, era mais um motivo de eu não estar tão empolgado com o Profis.
Até que aí conversa, tem um amigo que fez cutuca, e aí ele foi falando e tudo mais. Eu falei, meu, eu vou entrar lá, vamos ver no que dá, né? A ideia era também tentar o vestibular, eu fui, aí eu consegui, né, o pessoal incentivou também a ir atrás, eu consegui isenção. Aí eu fiz a prova, também não passei para a segunda fase, eu acho que eu tentei, hoje nem existe mais o curso, era comércio exterior, alguma coisa assim, virou administração, se não estou enganado, na FCA, em Limeira. Aí eu só tentei esse, e aí eu ia ver a nota pelo ProUni também, eu acho que conseguia, sei lá, alguns cursos meio X, eu não lembro. E aí quando eu entrei no Profis eu gostei do curso, a mesma coisa que a Monique comentou ali, aquela vontade de desistir, eu vou sair. Aí eu prestei o Enem achando que minha nota ia ser, nossa, veio o meu na redação depois de ter feito a matéria de leitura e produção de textos acadêmicos. Com certeza, imagina, minha redação foi só um pouquinho melhor, a média não mudou muita coisa. E aí eu passei em uma federal, na Federal Fluminense, para fazer ciências sociais lá, mas aí tem a questão de deslocamento, questão de bolsas, e aí eu falei, gente, é mais complicado, né? Eu lembrei de um amigo do ensino médio que queria fazer artes, né? E aí ele queria fazer na Unesp, e aí ele passou, só que ele falou, meu, só pra você ir pra lá, tipo, não vou bancar isso e tudo mais. Eu falei, imagina, mesma situação, não vou, imagina, eu vou pro Rio de Janeiro. E aí eu tinha tido também um exemplo que é um colega da nossa turma, minha, da Monique, que ele desistiu do Profis, foi para Minas Gerais. E aí, assim, a questão de bolsa também pesa, né? E aí lá ele tinha o governo federal cortou, ele passou muita dificuldade, ele teve que voltar, então eu tava ainda assim, pensando, meu, é capaz de acontecer a mesma coisa, sabe? E aí eu desisti e continuei no curso. Agora eu queria perguntar para vocês como foi a experiência no Profis, mas eu acho que também, é claro, perguntar quais foram as dificuldades e não sei se facilidades, se existem facilidades. E pelo que vocês me falaram, me parece que uma das dificuldades que geralmente as pessoas não falam é justamente a autoestima, tipo, de pensar que você não vai conseguir entrar e depois que entra, eu não sei se você pensa como vai se manter emocionalmente falando, não financeiramente. Financeiramente a gente fala daqui a pouco. Se vocês pensaram em desistir ou se vocês viram muitas pessoas desistindo também, né? A gente, pelo menos aqui em casa, né, o fato da minha irmã ter feito também, tipo, a gente tinha muita consciência, assim, muita consciência na medida do possível, claro, né, do que era, assim, o curso e tal. Mas quando a gente entra no Profis, assim, a turma como um todo, conforme o curso vai passando, assim, vai pesando, assim, tipo, a questão das vagas, são 120 alunos e, tipo, determinados números de vagas para cada curso e tal, e 1 milhão de gente querendo medicina, mais outro milhão de gente querendo engenharia mecânica, que é uma vaga só, e isso pesa, sabe? Tipo, no sentido de que, por mais que você não nem queira esses cursos, assim, mas o clima, assim, de competitividade, com certeza, né, assim, vai falar que nada, eu quero história, não tem ninguém querendo história e tá tudo bem, né, mas interfere também, né, assim, o ambiente como um todo. E eu acho que isso tem muito a ver com essas desistências, assim, além de ser um curso cansativo, né, a gente passa o dia inteiro na Unicamp, as pessoas do Profis, de forma geral, elas moram longe da Unicamp, né, então são 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, tipo 1h30, né, assim, para ir, 1h30 para voltar, e aí todas as matérias e disciplinas que são difíceis, que exigem bastante, então junta um monte de coisa, assim. Eu acho que as experiências do Profis são muito particulares mesmo, assim, né? Tipo, por conta de todos esses fatores, a questão familiar e o quanto de apoio você tem na sua casa, né, para continuar um curso que você nem sabe se vai conseguir de fato a graduação que você quer, né? Então também tem isso. Eu acho que os vínculos que a gente forma no Profis, e o Renan é um amigo, assim, né, dos grupos de amigos que eu formei, né, eu fiquei muito feliz do Renan estar aqui, a gente até conversou mais cedo, porque isso ajuda muito, né, e o fato de você conhecer a universidade, né, essa animação também, mas não dá para falar que é um curso lindo, maravilhoso, a gente tem muitas críticas ao Profis, a forma como ele acontece,
É um programa que tem dado muito certo e que tem muito potencial, só o fato, né, de todos nós termos conseguido entrar na universidade pública, mas é isso, assim, as elas têm a ver com o contexto, de forma geral, né, no qual a gente está inserido. Sim, eu acho que a Bruna falou muito bem, assim, talvez muita coisa que abrange todos nós. Eu acho que o Profis também é uma coisa muito doida, porque a gente está saindo do ensino médio e já entra lá. Então, eu sinto que minha cabeça ainda não estava totalmente formada, sabe? Então, eu não sabia em que grupo me colocar e não consegui criar tantos laços quanto eu gostaria. Eu vejo pessoas do Profis que têm laços muito fortes, eu penso, nossa, eu gostaria de ter me envolvido, ser amigo. O Rodrigo mesmo, uma das pessoas que eu penso, nossa, se eu soubesse, eu queria ter sido amigo deles antes. Mas como eu vim do ensino médio, eu ia pra igreja, e aí, tipo, minha cabeça ia demitida na Unicamp, foi uma coisa confusa em relação a grupos, assim. Mas me senti muito mal na questão das exatas, porque apesar de todo mundo vir de escola pública, quem vem do Putuca, quem vem do Bentão, quem vem dessas outras escolas é muito melhor que a gente. Então eu tive que fazer uma matéria 6 vezes, sabe? E tive que pagar professor particular ainda, com dinheiro da bolsa, porque eu não ia conseguir passar, assim. Então, nossa, é horrível. Teve um momento que eu queria sair mesmo, assim, não dá pra mim, eu não consigo passar nessas de física, de matemática, odeio isso. Só que é isso, a Sara, eu sempre ia lá na sala da Sara, a gente ficava conversando bastante, ela super me auxiliou. E acho que também uma coisa boa pra falar do Profis é uma matéria que se chama... Ai, gente, vocês vão lembrar, como é que chama da medicina lá? Que é ética e bioética. Isso. Ética e bioética. Foi o primeiro lugar em que eu vi, assim, um monte de gente conversando sobre assuntos polêmicos e que alguém não precisaria necessariamente estar certo, sabe? Foi um lugar de diálogo, sendo que todo momento que eu cresci, principalmente em ensino, era uma coisa muito hierárquica. O professor fala o que tá certo, a gente obedece, tá bom, isso tá certo. E lá a gente poderia falar o que a gente achava em relação a tudo, aborto, sei lá, porte de arma, essas coisas assim, que eu acho que foi uma matéria muito divisora de águas, assim, pra mim, porque eu comecei a pensar mesmo por mim mesmo, sabe? Então, quase desisti do circo também, desisti do Profis pra ir pro circo, porque eu tava na época trabalhando num circo, minha família tava morrendo de medo, mas acabei focando no Profis, e é isso, não é fácil, é muito difícil mesmo. Enquanto eu tava lá, eu tava odiando, mas depois que passou, eu falei, que bom que eu fiz, né? Bom, no meu caso, foi o que a Bruna falou. No meu primeiro dia de aula, que não foi o da matrícula, porque eu sou da quarta chamada, mas no meu primeiro dia de aula, eu já encontrei o meu grupo, e nele estava incluso a Bruna, e desde então a gente meio que formou esse grupo de apoio. A Bruna é uma pessoa incrível em humanas e me ajudou muito em tudo. A gente não precisa falar daquele trabalho de leitura e produção de texto, Bruna, tá bom? A gente deixa esse aí. Mas eu fui muito privilegiado no sentido da minha família, primeiramente. Minha mãe me apoiou muito no Profis. Eu conheci amigos que desistiram porque a família não entendia o Profis. Então, pressionaram eles a desistir para ir trabalhar. Porque como assim, você só estuda, você acabou a escola e você não está trabalhando? E eu fui privilegiado também por ter feito Senai. Eu fiz um curso de aprendizagem no Senai, era gratuito, passei, mas que me deu uma base muito boa em exatas. E o Profis, ele dá um peso muito alto para as matérias de exatas, então eu tinha um pouco mais de facilidade, eu consegui ir bem nessas matérias, tive mais dificuldade nas outras, como a Bruna bem sabe. E aí eu consegui, não pensei em desistir do que eu fiz, assim. E é uma coisa que o pessoal falou da cabeça, né, que a gente não tem a maturidade ainda do Profis, e de fato, eu vejo o pessoal que entra do vestibular aqui, parece já que eles estavam preparados para isso de alguma forma, a cabeça deles, eles já vêm, porque é isso, eles já conheciam a faculdade, meio esse clima, ou os pais já fizeram, o irmão fez também.
Tanto que, engraçado, na graduação eu comentava com os amigos que você olhava para um grupo de alunos andando no campus e dava para identificar que eles eram do Profis. Você fala, essa galera aí é do Profis, eu tenho certeza. E não é preconceito nem nada, mas você olha, você sabe que eles são do Profis, porque a gente era assim também. Não, parecia um pouco mais jovem, parecia... É ruim até, porque parecia que você não pertencia a esse local, destoava um pouco. Mas eu acho que era um pouco assim. Bom, pensando no que o pessoal também já comentou sobre dificuldades, eu acho que uma das que eu mais enfrentei foi ir de, tipo, sei lá, média 10 em matemática para não conseguir fazer uma soma numa prova, sabe? O primeiro choque foi realmente, tipo, meu, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Não era, tipo, sei lá, na graduação, que pelo menos pra mim era assim, nossa, aquela matéria eu tô ferrado. Eu sei que vou ter. Não, era tipo, tudo tá dando muito errado. Aprender a estudar, me organizar em relação ao horário, tipo, imagina, minha casa nunca foi aquela coisa assim, tipo, não, esse aqui é o cantinho que eu vou estudar e de repente eu precisava estar estudando, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Varziei pra caramba também e tive que colher os frutos disso, mas também entendo que foi, tipo, igual a Monique comentou, dessa adaptação de pensar assim, agora eu tô aqui, e aí o que eu preciso fazer? E eu não me sentia preparado, sabe? Essa coisa de ter a cabeça formada, como o Nick comentou, eu achei muito real, porque quando eu cheguei, eu não entendi que pra ir pra aquela aula eu ia ter que ter estudado antes, e eu ia ter que estudar por horas, e tipo, como assim? Eu tenho que sair de casa às 6 da manhã pra chegar lá às 8? E como assim? Eu tenho que sair de lá às 6, eu vou chegar em casa às 8, 8 e meia? Tipo, isso foi muito difícil. Por outro lado, também, sim, minha mãe, ela teve a consciência de me permitir esse tipo de coisa, de não me cobrar esse tipo de coisa de, sei lá, participação financeira na casa, etc. E de entender, ir entendendo como que seriam as minhas demandas, sabe? Como o Renan mesmo comentou, eu tive bastante pessoas do meu grupo de amigos que eu fiz quando eu entrei desistiram por pressão familiar, por chegar e falar assim, meu, não tem como, eu preciso ajudar em casa, minha mãe tá cobrando, etc. Eu acho que foram essas coisas principais. E só um detalhe sobre a Monique, a gente no final acabou se aproximando muito, que a gente ficou um ano a mais. E uma coisa que eu acho que seria interessante ela comentar mais depois é que o curso, o Profis ele não dava vagas em alguns cursos, por exemplo, ciências sociais ele não dava, a gente se movimentou e aí passou a ter, óbvio com pressão dos alunos, e a Monique foi tipo a pessoa por trás do Profis abrir vagas para artes cênicas. Eu achei isso muito importante. Sério, a gente sempre fala assim, a Monique, foi a Monique, porque assim, ela fez toda uma movimentação, fez toda uma luta para que isso acontecesse. E eu acho que se eu for apontar uma coisa muito boa é pensar nesse sentido também, que a gente se entende e se vê muito ali dentro do curso, sabe? Tá todo mundo meio junto, vem de realidades que podem ser diferentes, mas ao mesmo tempo a gente é, tipo, meio extraterrestre quando chega, assim. E aí quando a gente se junta, quando a gente tenta alguma coisa, a gente às vezes pode ser ouvido, né? Então eu queria até parabenizar a Monique por isso, que foi muito importante. Eu tenho orgulho disso também, cara. Tenho super orgulho de ter feito isso, apesar de quase não ter, porque a gente tentou uma vez e eles não aceitaram. A gente entrou em contato, a Sara entrou em contato com a coordenação das cênicas e eles não abriram vagas pra gente. Era uma justificativa de que a gente não era preparado, uma coisa bem mesmo assim. Mas não lembro exatamente como foi. Mas aí eu ia desistir, né, como eu contei da outra vez, e a Sara falou, vamos tentar mais uma vez. Aí a gente marcou uma reunião, aí trocou a coordenação das cênicas na época, aí a gente foi lá fazer a reunião, e aí eu fiquei falando do Profis lá um tempão, e a mulher, a coordenadora das cênicas, nem conhecia o Profis, né, pra ver. Tipo, eles estavam negando, isso foi em 2015, o curso já tinha alguns anos, aí ela nem sabia o que era. Quando eu contei, ela falou, mas é claro, vamos abrir sim a vaga para cênicas. Aí desde então abriu. Mas só tem eu e mais uma menina até agora que eu sei que veio do Profis, não é um curso muito, muito concorrido. Uma pergunta rápida para você porque, tipo, eu sei que, tirando a mediologia, os outros cursos de artes fazem prova específica. Você veio do Profis, você teve que fazer? Sim, eu tive que fazer a prova específica, mas é uma vaga a mais, né? Igual todo mundo. Então, na verdade, era só eu não sei lá, como para ser desclassificada. Tem que fazer mais por uma questão quase que burocrática, assim, pelo que eu entendi depois
Eles falam, não tem como eu passar você, e ia ser muito difícil. Então, eles me fizeram passar assim. Ainda sofri uns preconceitos na época, porque o meu nome estava por último, porque é a Cláudia, mas estava no último na lista. Aí eu lembro até hoje que uma menina falou, mas por que seu nome tá último da lista? Se era por ordem alfabética. Eu falei, porque eu vim Profis. O que é Profis? Contei o que era Profis pra pessoa. Aí a pessoa falou, mas então quer dizer que você tá roubando uma vaga minha? Ai, meu Deus, gente. Ai, que preguiça. Aí eu falei assim, não, em primeiro lugar, essa vaga é uma vaga além das vagas do vestibular. Mas mesmo se não fosse, sabe, a gente precisa ter essas formas de inserir as pessoas de escola pública, de pessoas de classe baixa, cotas, que não tinha cotas na época. Enfim, o prof sempre passando por essas coisas, né? Nossa, agora que você falou das cotas, já vou adiantar para as pessoas que futuramente vão ouvir isso, que vão saber que profis existem, que as cotas também existem agora no Unicamp. Então, procurem saber para ingressar aí, né, gente? Vamos ocupar essa faculdade. E a outra pergunta, as coisas positivas que vocês tiraram no Profis, por exemplo. Quando eu estudei no ensino técnico, eu lembro que foi um choque entrar, só que aí esse choque de entrar no técnico me fez ter um choque menor quando eu entrei na faculdade. Então, talvez vocês tenham tido algo parecido. E acho que quais foram as melhores coisas que o Profis trouxe para vocês, que vocês tiraram disso, tanto na graduação, ou dentro do Profis, na graduação, ou depois da graduação mesmo, para arrumar um emprego e tudo mais. Ou para continuar estudando também, porque tem gente que tá no mestrado aí, muito chique. Antes também, eu queria pontuar de que, além dos pontos positivos, né, o Profis realmente ajudou, né, completando o que a Viviane tinha falado, ajudou a se desenvolver melhor na graduação, porque vocês estavam falando, eu acho isso daí muito interessante, porque eu também vim em escola pública, né, mas não acabei fazendo Profis. No meu primeiro ano de cursinho, eu fiz 2. Foi praticamente uma readaptação que eu tive, tanto de como estudar, como se desenvolver. A gente vê que o pessoal que vem de escola particular já está preparado para isso, muitas vezes nem precisa de cursinho, né? Então, o meu segundo ano foi realmente para estudar e conseguir ingressar na faculdade. E vocês falaram que vocês entraram no Profis e realmente tiveram aquele baque, aquele choque de que era tudo muito difícil e na própria Unicamp tinha meio que aquele, não é preconceito, né, mas você consegue separar os alunos. E como vocês conseguiram, né, se desenvolver a partir do Profis para a graduação, ou se isso daí facilitou, como é que foi esse processo para vocês, né, completando o que a Viviane tinha falado. Eu acho que o que eu vejo de mais positivo no Profis tem muito a ver com isso que o Thiago comentou, que é você entrar na graduação já entendendo melhor assim as rotinas de estudo e o próprio funcionamento da universidade, porque isso eu acho que é uma coisa que diferencia muito o Profis de outros cursinhos, por exemplo, né? Que o cursinho você você aprende a passar no vestibular, né? E eu acho que esse conhecimento da universidade, do funcionamento da universidade, até de questões mais burocráticas, tipo como fazer a matrícula de um semestre para o outro, porque é você que tem que fazer a matrícula. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, e o fato de você já entender, assim, como que, sabe, que não rola mais aquela meia hora de estudo do seu ensino médio não funciona mais para quando você entra na universidade, né? Então, eu acho que isso é o que eu vejo de mais positivo mesmo, é esse contato com a universidade, com o dia a dia da universidade, a possibilidade de cursar disciplinas da graduação que você quer, né? Então, o Profis exige alguns créditos eletivos, então eu, por exemplo, que queria História, fiz uma disciplina da licenciatura já, que eu consegui eliminar depois, a iniciação científica que a gente faz, então, que já é uma outra coisa que conta muito. Então, são coisas muito positivas. Em relação a disciplinas, assim, da história, por exemplo, o Profis tem uma disciplina que é de introdução à história,
que eu acho que ajuda também quem quer cursar, né, as disciplinas de humanas, me ajudou, pelo menos. E eu ainda entrei na graduação, assim, um pouco deslocada, um pouco sem, em termos de conhecimento mesmo, assim, aquele monte de fato histórico que a gente aprende a desconstruir no curso de História, eu não tinha nem construído, porque eu quase não tive aula do ensino médio, então ainda tinha esses problemas, mas com certeza acho que o Profis contou também para minimizar um pouco. Eu acho que pra mim a melhor coisa do Profis foi, apesar de ter sido a pior também, foi todas as matérias de exatas e física que eu tive, porque antes, como no ensino médio eu tirava notas boas, e eu sou capricorniana, eu queria ganhar dinheiro, entendeu? Então, antes de eu entrar no Profis, mesmo eu sempre querendo fazer artes cênicas, sempre gostando de fazer teatro, eu pensei, meu Deus, mas eu vou tão bem em exatas, por que eu não faço uma engenharia e ganho dinheiro e tal? Eu queria muito ser rica, gente. E aí, o Profis viu que, tipo assim, não era possível, essa não tem condição, você não vai conseguir, se você passar, vai ser um inferno na tua vida. Então, o Profis, ele fez eu entender que não posso fazer nada de exatas, e aí eu fui começando a aceitar que eu ia ter que ir para artes cênicas mesmo, tinha que eu fazer. Então, graças a Deus, porque eu tinha pensado na PUC mesmo, eu ia fazer computação, e depois eu tinha, no outro vestibular, eu coloquei engenharia da computação, sabe? Porque eu queria muito ganhar dinheiro. Ai, enfim. Mas eu tô feliz, tô pobre, mas tô feliz, gente. E acabei indo para cênicas e tal, não tem outra coisa que eu poderia fazer na minha vida. E acho que assim, a gente zoa muito no Profis, no sentido de, meu Deus, eu posso sair da sala a hora que eu quiser, se eu quiser eu falto aqui hoje, nossa, que sono, não vou hoje. Então, muitas coisas que eu negligenciei no Profis, eu já aprendi na graduação que eu vou me dar mal depois, eu vou reprovar por falta, eu não vou entender a matéria. E tem muita coisa que as festas, assim, as zoeiras, a gente acaba fazendo tanto no começo, que aí na hora que passa na graduação, todo mundo tá numa euforia, que é gostoso e tal, mas você já passou por aquilo, então pelo menos pra mim, eu consegui equilibrar mais meus estudos, também porque era estudando coisas que eu gosto, né, também era bem diferente do que eu Profis. Então, acho que ajudou também nessa questão de estar com os ânimos um pouquinho mais calmos, e também tem essa personalidade um pouco mais, igual eu falei antes, que a gente não tinha. Quando eu entrei nas cênicas, eu já sabia quem eu era, então, pensamentos, minhas ideologias, meus preconceitos, tudo bem, eu tenho que ir até hoje, né, a gente tem que se cuidar, mas eu já tinha aprendido muita coisa pelo Profis, assim, então eu entrei realmente muito mais adulta, assim, entre aspas, assim, foi uma experiência muito melhor, assim, pra mim, não tem nem comparação uma experiência a outra. Para mim, eu acho que separando um pouco assim, desenvolvimento pessoal, pessoa mesmo do técnico, né, do que você aprende. Pessoalmente, eu me apaixonei pela Unicamp. Estou aqui até hoje. Eu gosto muito do campus, do ambiente. Tem gente que não gosta, tem gente que já conversei com várias pessoas que falam, é muito universitário, né? Eu concordo que é muito universitário. Tanto que agora que não tem ninguém aqui tá maravilhoso, inclusive recomendo. Mas eu adorei a Unicamp, assim, sempre gostei muito. E o Profis abriu a minha cabeça para muitas coisas, assim, desconstruir ideias, aprender coisas novas. Essa aula que a Monique falou mesmo de ética e bioética era maravilhosa. Aprendi muitas coisas na aula de história também, com a professora Daniele, um abraço. Uma curiosidade, na iniciação científica que eu comecei no Profis, é onde eu faço mestrado até hoje, inclusive, que é o Laboratório de Alta Tensão no Unicamp. Então eu estou há 6 anos no mesmo laboratório. Gosto muito daqui, também gosto do que a gente faz aqui. E o Profis para mim parte do Profis para mim foi isso, de um crescimento pessoal, de você desconstruir muita coisa, de você aprender muita coisa. E esse contato, parece que a Unicamp, ela abre novas janelas para o mundo, assim, para você ver de formas diferentes. E o Profis ajudou. Isso também tecnicamente, você adquirir uma disciplina, não a disciplina, né? Cada um tem a sua forma de estudar, mas você lidar com os horários de estudo, com lista, com presença, com aula, você pesar a aula que você vai, que você não vai, qual prova você vai estudar mais, qual você vai estudar menos.
Eu lembro de uma coisa aí que marcou, assim, pelo menos para mim. A gente estava tendo aula de pré-cálculo no CB, que é onde todas as engenharias têm o ciclo básico, e o ar-condicionado estava queimado, então as portas estavam abertas, estava um forno lá dentro. E a gente estava tendo aula de fração. É muito louco você pensar que o pessoal que veio do ensino médio, que era para estar sabendo muitas coisas, estava tendo aula de fração. E, meu, a gente apanhava para aquela fração. Apanhava demais, assim, era muito difícil. E lá fora, o pessoal de alguma engenharia, tipo, tava olhando a nossa aula e rindo, assim, porque, tipo, meu, como assim que eles estão estudando fração? E a galera lá dentro sofrendo com o calor, sofrendo com a fração, sofrendo com tudo. Então era uma das coisas assim que, tanto depois dessa aula a gente conversou, tipo, porra, é foda, mas realmente a gente chega no Profis sem saber fração. A Bruna vai lembrar da história da vírgula, que ninguém sabia usar vírgula, segundo a nossa professora de leitura e produção de texto. Talvez eu não saiba usar vírgula até hoje, se for ver assim, mas teve bastante coisa que a gente aprendeu com o Profis, e o crescimento pessoal que ele pelo menos para mim, deu foi incrível. Eu acho que tipo, o principal benefício do Profis para mim foi que tipo, ele realmente mostrou um outro mundo, uma nova realidade, assim, que eu poderia me entender tanto enquanto profissional como enquanto pessoa. Tipo, eu já sabia, assim, da minha sexualidade antes, no ensino médio, mas, tipo, não me sentia confortável de falar, de não sei o que, e de repente aí você chega no Profis, você olha e fala, meu Deus, você chega no Profis, não, nem como um todo, né? Você vê uma coisa diferente, tipo, da realidade, ainda mais, assim, da onde eu vim, estudava numa escola pública periférica à noite, em bairros bem perigosos e tal. Eu falei, como assim? Aquele cara tá de saia? Tipo, ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada, tá de boas. E aí a gente vai se desconstruindo o tempo inteiro, tipo, aprendendo muito. Eu fico impressionado como quanto, tipo assim, como que eu estaria se não fosse o Profis nesse sentido, sabe? Será que ia ter acontecido de mim? Eu fico me perguntando muito isso, porque realmente a mente expande muito. Você passa a ter, tipo, essa prática de empatia muito mais forte, sabe? E tanto em aula quanto fora dela. Eu lembro até hoje de uma amiga falando, não, mas se a mulher quiser abortar, ela aborta. Eu falei, não, mas e aí, de repente, hoje eu falo, meu Deus, se não fosse aquela discussão, será que hoje eu ainda tá falando a mesma coisa, sabe? Eu fico me perguntando isso. Eu acho que uma coisa que é interessante também é que o professor ajuda muita gente a pensar o que a gente realmente quer, como a Monique colocou. Então foi tipo assim, eu fiquei um ano a mais, né, porque eu reprovei nas matérias de exatas, e aí eu falei, eu quero letras, né, já tinha querido um monte de coisa, não tinha dado certo nada, parei em letras, fiz algumas matérias lá e falei, meu, eu não gosto de letras, eu gosto de licenciatura. E aí eu fui achar outra licenciatura. Quando eu entrei na de história, o primeiro dia era assim, o que você mais gosta de história, não sei o quê. E aí o que a Bruna comentou, eu falei, meu Deus, eu tô muito contemplado, porque o pessoal lá falando de antiguidade, eu falei, mas que momento que acaba a antiguidade com a cidade? Qual que vem depois? É moderna? Mas e o Brasil? Nossa, foi uma farofa, assim, sabe? Então, nesse sentido, foi muito louco, porque eu tinha história da arte com pessoas, então, não, porque a Mona Lisa, quando eu tava lá no Louvre, ela é realmente, assim, muito pequenininha. E eu, assim, tipo, não no caso da Mona Lisa, né? Mas vamos supor qualquer outro quadro, sei lá, famosinho. Eu, tipo, o que é isso? Quem é essa pessoa? Como que eu vou escrever esse nome aqui, meu Deus? Enfim, eu acho que ajuda muito nesse sentido também. Em relação à ansiedade, assim, tipo, nossa, foi no Profis que eu descobri que eu conseguia desmaiar e passar mal antes de prova. Eu ia para essa aula que a gente já comentou de leitura e produção de textos acadêmicos, e na primeira aula do Profis foi ela, e aí a mulher falou, escreve aí, o que vocês estão fazendo aqui e tal. E eu falei, eu vou falar que eu gosto de literatura. E aí ela, não tem nada a ver, era texto acadêmico, sabe? E eu lembro que ela expôs aquela minha frase ali na lousa, e eu passando mal, que falou, meu Deus, eu vou morrer hoje. Nossa, são coisas que, quando eu cheguei na graduação, o pessoal, meu Deus, tem prova, e eu, prova, sabe? E eu acho que isso afetou muito o meu rendimento, porque eu não ficava naquela pilha. Eu pensava, mano, depois do Profis, eu posso ficar 8 anos no meu curso, eu posso reprovar em todas as matérias, nada vai se comparar à física, à geometria, à matemática, então eu tô suave. E aquilo tirava um peso de mim que eu conseguia estudar melhor, que eu conseguia ir melhor. Então, assim, eu fui de uma pessoa que, nossa, as coisas de CR, assim, muito ruim, chegou no curso de História, não que eu entendia, mas o fato de não ter o nervosismo, de não ter a pressão, meu Deus, não sei o que, eu falei, meu, tanto zero que eu já tirei na vida, vocês podem somar todos os seus 10 que não chegam no zero que eu já tirei. E aí eu fui lá fazer a prova e consegui ir muito melhor no meu curso de graduação do que no Profis, porque essa experiência eu carreguei pra lá, sabe? E com certeza, se não fosse o Profis, eu ia ser a pessoa que ia passar mal nas provas do meu curso de História, né? Mas eu acho que são essas coisas que mais
me colocaram positivamente, sabe? Principalmente a primeira, assim, porque, sei lá, você chega em outro mundo e você fala, meu Deus. Você sai de uma bolha, às vezes, para ir para outra, mas se você souber misturar bastante, você estoura as duas. É muito interessante isso. Eu acho que eu vou perguntar se vocês têm comentários finais para eu fazer a minha pergunta no final ainda, não agora. Esses dias eu estava até conversando com um professor do ensino médio e pensando como é importante, assim, a gente que vem da escola pública, né, e os alunos que estão na escola pública ainda, né, no ensino médio, conhecer mesmo, né, esses programas que, para além dos muitos defeitos, dos problemas, das críticas e também do que eles oferecem em termos de conhecimentos teóricos para as disciplinas, para a graduação, é uma porta de entrada assim para um universo que geralmente dito como impossível da gente entrar, da gente ocupar, né? Então, eu acho que o Profis, assim, só do fato, né, dessa nossa conversa aqui, todo mundo de escola pública dentro de uma universidade pública, sabe? É maravilhoso, assim. Então, eu guardo, assim, o Profis, a experiência que eu tive, assim, com muito carinho mesmo, porque é isso, assim, era... Hoje, todos esses debates em relação ao acesso às universidades está muito mais aberto, né? Quando a gente entrou, todo mundo aqui já sabe que a gente é velho mesmo, né? Então, na nossa época, que isso praticamente não era falado, então a gente não sabia, sabe, que a gente podia estudar numa universidade pública. Mas podemos e estamos nela, sabe? Então, isso vale muito, muito, muito. Queria completar o que a Bruna disse, que tipo, eu tô muito feliz de estar aqui agora, vendo, porque eu não sei como que tá todo mundo, sabe? E muita gente desistiu, infelizmente, mas também é muito legal ver a Bruna, ver o Renan que tá aí seguindo pro mestrado, você vê que, tipo, é um plano que eles traçam, que às vezes dá certo, às vezes não dá por questões financeiras, muita coisa envolvida, mas é muito legal ver essas outras pessoas dando super certo, assim. E é isso, é uma coisa que a gente nem imaginava, assim, igual hoje, meu plano de vida é focar nessa área acadêmica, é também estar no mestrado. Eu fico pensando, se não fosse o Profis, igual o Rodrigo falou, onde é que eu estaria, né? O que será que eu estaria fazendo nesse momento? Então, realmente foi uma mudança de caminho total para o Profis, isso é muito bom mesmo. Eu acho que bem completando isso que o Rodrigo e a Monique disseram, onde eu estaria se não fosse Profis e quem eu seria se não fosse Profis, teria uma cabeça completamente diferente, com certeza. Eu lembro que na época do Profis, foi o começo, enfrentamos várias dificuldades, acredito que eles ainda enfrentem, e eu lembro que tinha algum professor, não lembro mesmo de qual faculdade e tudo, mas que disse que os alunos do Profis entrariam pelas portas do fundo da faculdade. Teve uma história assim, e é bem complicado, assim, porque é uma oportunidade única para muitas pessoas. Por mais que tenham essas histórias de tipo, nossa, não esperava e passei, nossa, passei quase sem querer, mas são coisas que o Profis transformou vidas, com certeza. Na época do Profis a gente lutou muito para explicar para todo mundo o que era o Profis, que não era cursinho e etc. E hoje em dia a gente ainda luta para explicar o que é uma universidade pública, qual é o papel de uma universidade pública. A gente ainda luta para explicar o que é um mestrado. Então tem muita coisa assim que a gente precisa levar e precisa levar inclusive para as periferias, precisa dar essa informação para todo mundo que for possível, porque isso só a informação já transforma. Bom, eu acho que o pessoal já falou bastante assim do que eu penso realmente. O Profis tem muita coisa a se criticar, a gente pode fazer outra reunião daquela, tô brincando. Mas é algo que muda muitas vidas, sabe? E aí eu acho que ele se mostra importante pelo que a gente vê, da existência dele até hoje, da importância dele até hoje, sabe? Eu sempre me pego lembrando, assim, eu acho que o pessoal também deve ter essa impressão, que essa coisa a gente ia conhecer um professor de longe, nossa, era latente, assim, a gente andava em grupo, a gente estava sempre perdido e tal, mas também tinha outras questões, né, de você se reconhecer ali, às vezes, na roupa, não exatamente no meu caso, mas se reconhecer no tom da pele. Então, eu tenho uma amiga que ela fazia fonoaudiologia
E ela passou 4 anos do curso dela explicando que ela não era do Profis, porque ela era a única aluna negra na sala dela da fonoaudiologia. Então, hoje, já não dá para fazer isso, sabe? Eu acho que tanto o Profis quanto as cotas, eles mostram o quanto é importante que essas pessoas que sempre estiveram à margem, né, tipo, da universidade, imagina ainda pública, imagina ainda a Unicamp, né, elas têm que estar ocupando esses espaços, sabe? Hoje eu já não consigo fazer isso que a gente comentou, de olhar assim e falar, proficiano, sabe? Hoje não, porque hoje acho que a Unicamp ela tá tendo uma nova cara e ela só tem a ganhar com tudo isso, sabe? Se a pessoa quer números, a gente tem números aí do rendimento de ex-alunos do Profis, de alunos cotistas, de como essas pessoas elas conseguem acompanhar o ritmo. Se o problema era não conseguir acompanhar o ritmo, já mostrou que consegue, sabe? E fora que, além de números, a gente tem realmente essa coisa de ocupar esses espaços que não eram ocupados por esse tipo de pessoa. Imagina, gente. Eu vejo uma professora minha falando de como, assim, ela, classe média, branca, ela passou por várias dificuldades estando na Unicamp ali na década de 90, 2000, enfim. E aí a gente vê essa Unicamp mais plural, mais pertencente a todo mundo, sabe? Eu acho que a tendência daqui para frente é que, com o Profis e também, obviamente, com as cotas, e obviamente com muita luta, né, a gente consiga fazer com que a Unicamp deixe de ser esse lugar tão distante, que é só hospital, que é só a pessoa que sai direto dos colégios caros e dos cursinhos caros que frequentam, sabe? Eu acho que ela tem que ser cada vez mais de todo mundo aí. Eu acho que tanto o Profis quanto as outras políticas de ação afirmativa, elas estão aí para ajudar nisso tudo. Então é isso, vamos nos despedir. Tchau. Obrigada. Muito obrigado aí, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Beijos. Este projeto foi entregue como trabalho final da disciplina de Projetos em Produção Sonora para o curso de Comunicação Social e Mediologia da Unicamp, orientado pelo professor André Vasconcelos. Obrigado por ter ouvido e compartilhe com quem você conheça e ajude a espalhar o Profis. Devido à situação de pandemia, tivemos que gravar remotamente, seguindo todas as normas de segurança.